countdown. Ele está com o countdown errado. Será que isso pode estar empacando? Vamos começar de novo, então. End meeting, go live stream. Agora estou aparecendo. Que loucura. Ele diz que não conectou. Gente, mistério absoluto do YouTube. Pessoas que Estás ao vivo no YouTube? Eu tô, eu acabei de ver, mas o Zoom tá me dizendo que eu não tô. O Zoom tá me dizendo que agora o Zoom conectou. Que loucura. Então tá, pessoas que estão no YouTube, desculpa aí a confusão, mas problemas do Zoom. Então vamos começar começando que hoje vai ter conteúdo. Se preparem que hoje vai ter conteúdo nessa live. Raga Dirogan Satatan Shaktan Sheshakaya Prasrutan Sheshan Autsukyamo Haratidan Chakana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas, no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar a nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 6, o Anaswarupa Vijnana. E o capítulo de hoje, o capítulo 6 fala sobre os alimentos, né? E a nossa leitura de hoje tem tudo a ver com carne. A gente está aqui falando das carnes e a gente ficou fazendo listas e listas de nomes de bichos aí para vocês, centenas de bichos, para não ter dúvida de que o Ayurveda não é, de uma vez por todas, não é vegetariano. Aí ele quer zerar o placar e ele vai começar a falar, né, das propriedades terapêuticas das carnes e tal e tal. E hoje ele vai colocar um shloka que é a chave para você abrir o negócio do conhecimento sobre as carnes. É o ponto pelo qual se você entender esse shloka que a gente vai bater aqui hoje, você vai entender o porquê que a maioria das pessoas acha que o Ayurveda é vegetariano. Por mais que não seja, mas que acaba sendo mais fácil ser. Vamos começar, porque a gente tem muita coisa para cobrir. E a gente parou, então, deixa eu pegar aqui meus notes. A gente parou lá no 60 e Vral. 60. Eita, pausa, não. 50. Pausa. 63. Segunda metade do shloka número 63. Segunda metade do shloka número 63. A segunda metade do shloka número 63 e a primeira metade do shloka número 64, eles dizem o seguinte: Nati Shita Guru Snigdham Mam Samaja Madoshalam Sharira Dhatu Samanya Dana Bhishandi Brahmanam. Então ele vai falar de um carinha aqui específico. Cadê ele? Aqui, ó. Adja. Esse é o cara. Esse é o cara que a gente está falando aqui, tá? E o que ele vai falar desse cara? Primeiro ele fala, Nati não é muito, né? Nati é quando a gente fala não é tanto assim, né? Nati o quê? Nati Shita Guru Snigdham. Então esse cara que a gente vai começar a falar agora, que é o Adja, que é a cabra, né? A carne de cabra, ela não é muito fria, ela não é muito pesada, ela não é muito snigda, ela não é muito gordurosa, ela não promove muita oleosidade no corpo da pessoa que a consome. Mamsam, então a carne, ajam, do adja, da cabra, né? Adoshalam, ela é adoshalam. Doshala significa que ela provoca os doshas. Adoshala significa que ela não provoca tanto assim os doshas. Então ela não é muito fria, ela não é muito pesada na digestão, ela não é muito gordurosa e ela não agrava muito os doshas. Por que isso tudo? Por quê? Porque Sharira Dhatu Samanyam, Samanyat no caso aqui, né? Ela é Sharira Dhatu Samanyat. Então ela é Samanya, ela é parecida com o quê? Com Sharira e com os Dhatus, com o corpo humano, com os tecidos humanos, né? Com o nosso, ela é tão bioidêntica, digamos assim, que é um termo, né, pop para falar isso. Ela é tão similar ao teu próprio corpo, ao corpo e aos tecidos do corpo humano, que ela acaba não sendo muito pesada para digerir, não é muito fria, não é muito gordurosa e não agrava muito os doshas. Então, isso é a carne de adja, a carne de cabra, né? E ela é anabhishandi. Anabhishandi.
Abhishandi é alguma coisa que promove secreção no corpo, tapa os poros, é um caos o negócio que é Abhishandi. Essa palavra você tem que saber. Tem que saber, tem que saber. A palavra Abhishandi, esse conceito é complicado e ele é quase onipresente. Ele está em todos os lugares nos samhitas ayurvédicos. O conceito de Abhishandi de um lado e de Anabhishandi por outro. E tem uma série de coisas que você precisa ver quando você pensa em Abhishandi, Anabhishandi. O Abhishandi é alguma coisa que secreta, gera excreções, e essas excreções elas acabam tapando os shrotas, os poros do corpo. Então elas geram bloco. O Abhishandi, não é o Anabhishandi. O Anabhishandi é o contrário disso tudo, tá? Então o Abhishandi, ele bloqueia normalmente o caminho de Vata Dosha, ele agrava um pouco o Vata, ele dá uma sensação de ama no corpo, porque o fluxo dos canais está todo bloqueadinho, então não é tão legal. Estou dando algumas imagens, porque o Abhishandi não tem uma tradução perfeita para Abhishandi, né? Abhishandi é um conceito que você tem que ir explorando, até meio poético, né? Anabhishandi é o contrário disso tudo, quer dizer, ele nem gera esses bloqueios nos poros, nem essa secreção. Quer dizer, parece ser uma carne que não é nada mal, a carne da cabra. Brahmanam, e ela fortalece a pessoa, né? Deixa a pessoa mais encorpada, né? Deixa a pessoa maior, né? Bruha é quando a pessoa bruhat, né? A gente não fala do bruhat trai, é a grande trindade do Ayurveda. A palavra bruha significa grande, né? Brahmana é quando você torna alguma coisa maior, mais encorpado. Você já conhece essa palavra, mas eu sempre tento trazer mais polvilhar mais um sinônimo, né? Porque essas palavras em sânscrito têm sempre 35 maneiras diferentes de entendê-las. Legal? Então falamos aqui da carne de cabra. Mantém isso que eu acabei de falar fresco na sua cabeça, porque no shloka seguinte, que é um shlokinha só, que é esse cara aqui, a segunda metade do 64, ele já vai virar isso de cabeça para baixo. Então o shloka 64, ele diz o seguinte: Viparitamatogneyam ma vikam brahmanam tutat, né? Tutata. Então ele já começa viparitam ataha. Viparita significa o contrário. Então viparita, já vimos essa palavra muito também nessa leitura até agora, já vimos quase todas as palavras na real, né? Então o seu vocabulário já estaria maravilhoso. Se toda vez que a gente falasse uma palavra ela grudasse na tua cabeça, você já estaria fluente em sânscrito, né? Já vimos centenas e centenas de shlokas. Então, viparita é o contrário, ataha. Então, o contrário disso aí que eu acabei de falar. O contrário disso que eu acabei de falar, gneia. Você precisa saber. Gneyam, você tem que saber que o que acontece agora é o contrário. Com quem que acontece o contrário? Com o avi. Avikam. Avikam é a ovelha. Então, se a carne de cabra tem todas essas características que eu falei para você, ela não é muito fria, ela não é muito pesada, ela não é muito oleosa, ela não é abixandi, ela é fácil de digerir, né? Porque ela é parecida com os tecidos do corpo. A carne de ovelha é o contrário disso tudo. A carne de ovelha é uma tragédia, pelo visto aí. Ele não deixa claro se ela é quente ou se ela é muito fria, se ela é muito leve, mas pelo visto parece que ela é pesada, ela é muito fria, ela é muito oleosa, ela não é parecida com os tecidos do corpo, então ela vai ser ruim para a pessoa digerir. Mas Brahmanam tutat. Mas ela continua sendo Brahmanam. Então Brahmanam ela faz. Assim como a carne que a gente acabou de ver, do Aj, ele faz o Brahmana, a carne do Avi também faz Brahmana. Mas fora o Brahmana, elas não têm nada a ver. Elas são o contrário, de acordo com a Ashtanga Hridaya. E aí ele continua. E aí o negócio começa a ficar tenso. E vamos lá. Shloka 65, ele diz o seguinte: Shushkaka Sashrama Tyagni Vishama Jwara Pinasan Karsham Kevalavatascha Gomam Samsani Yachati. Gomam Sam, a carne da vaca. Fala isso aqui com os hinduístas que estão estudando a Ayurveda lá na Índia. Eles ficam loucos com esse negócio. Como assim? Mas a carne de vaca ela é proibida. Não é proibida. De acordo com a Ayurveda, não é não. De acordo com o hinduísmo é? É. De acordo com a Ayurveda é? Não. Mas hinduísmo e Ayurveda não é a mesma coisa, Matheus. Não é. Você já sabe que não é. Mas a galera que não leu até o capítulo 6 fica cometendo esse erro aí nas redes, só passando vergonha no Facebook.
entendeu? Aí você vê claramente que a pessoa não leu o troço até o capítulo 6, que tem um shloka claríssimo de Gomamsa. Já tinha falado, né, do Gomamsa, então a gente já sabia que a carne da vaca ia chegar a vez dela, e aí ele rola um elogio da carne da vaca. Isso aqui é tipo um elogio terapêutico à carne da vaca. É só coisa boa. Então, vamos que vamos. Vai, segura aí os veganos. Quem é vegano aí? Se segura, porque dói. Mas estudar Ayurveda é isso, é a real, né? Então, Shushka caça, ela é indicada quando você está com uma tosse seca. Caça é uma tosse. Shushka significa seco. Chusca, caça, é aquela tosse seca. Às vezes as pessoas chamam de tosse de cachorro, né? Eu tô com aquela tosse, só sai, não sei porquê, né? Então, esse grupo todo aqui que começa com o Go, né? A gente viu lá o grupinho, tem um monte de bicho, né, nesse grupo. Ele ajuda na tosse seca. Shrama. Shrama é quando a pessoa está muito cansada, muito sem energia. Então, ela é uma carne que revigora, né, o corpo da pessoa. Ati Agni, se a pessoa tem muita fome, se a pessoa tem um Agni muito Ati significa forte, muito alto, muito grande, né? Um Agni muito intenso, se você tem um Agni muito intenso, Matheus, eu tô sempre com fome, Gomamsa é indicado para você. Por que será? Começa a refletir aí que Gomamsa é indicado quando a pessoa tem o Agni muito forte. Ela é indicada em Vishamadwara. Vishamadwara é um tipo de Dwara. Dwara é uma doença de aumento da temperatura corporal e a pessoa se sente esquisita, né? Não se sente bem. Muitas vezes correlacionado com febre, mas que tem particularidade muito interessante que a gente vai ver quando a gente chegar no capítulo, né? O Dwara Chikitsa. Quase sempre é o primeiro, ou segundo, ou terceiro capítulo, né? Do Chikitsasthana, porque o Dwara é a primeira doença, né? De acordo com os Samhitas, Dwara, o ser humano vem para a vida com Dwara e sai da vida com Dwara. Ele fala, a gente nasce com essa doença e morre por causa dessa doença. É a causa primária da existência e do final da vida é o Dwara. Então, tem um aspecto super bonito, assim, e por mais que a gente esteja falando de coisas horrorosas, né, tem um aspecto super interessante, poético, né, dessa coisa do Dwara, que a gente vai descobrir quando a gente chegar no Dwara. E tem um tipo de Dwara que chama Vishama. Vocês conhecem a palavra Vishama, a gente usou ela antes para falar de Vishamagni, agora ele está usando para falar de Vishamadwara. Vishamadwara é uma febre que ela é errática, ela é intermitente. A pessoa tem um febrão, aí a febre some. Aí de noite está com febre, de manhã está sem febre. Aí pensa que se curou, aí sai para comer uma porcaria, aí fica com febre de novo. Então a febre que ela é, por causa dessa característica de Vishama, a gente vê que tem um elemento fundamental aqui que é Vata Dosha. Então ela é um Dwara que tem um agravamento de Vata muito característico. E Pinasan. Pinasan é uma série de doenças aqui, tipo uns rinites, né? Rinite diferente, que tem também um envolvimento de Vata Dosha. Muita gente erra isso. Vocês não erram mais, mas muita gente erra. Muita gente coloca Pratishyaya e Pinas, que são doenças de coriza, muco, parece que tem muco saindo, as pessoas falam, isso é doença de Kapha, e não é doença de Kapha. Essas doenças, o Pinasa e o Pratishyaya, são doenças de base de Vata, que agravam o Kapha porque o Kapha ele é o dono da cabeça da pessoa, né? Então, para o Vata agravar no lugar de Kapha, ele acaba agravando o Kapha também, mas a base é de Vata. Então parece que o Gomamsa, a carne da vaca, ela tem um papel muito impressionante aqui no apaziguamento de Vata Dosha. Karshyam, a pessoa que está Karshya, de novo, ela está emaciada, ela está fraca, ela está sem tecido, né? E aí, de novo, o Gomamsa pode ajudar. Kevalavata, cha. Então, também ajuda em Vata, mas Vata que é Kevalavata. Kevala significa ka, eva, la. Só tem uma. Só tem uma coisa aí. É uma coisinha só. E o que é esse ek aí? Esse ek do Kevala, né? Ele é só o Vata. Kevala Vata significa que só o Vata está gravado. Tomem muito cuidado, porque se não está só o Vata gravado, é isso que ele está querendo dizer. Ele não usa a palavra Kevala Vata quase em nenhum outro alimento até agora. Ele está querendo dizer, toma cuidado, porque se tiver Kapha agravado junto, Pitta agravado junto, o troço já não fica tão bom. Mas se é uma doença de Kevala Vata, só Vata,
a Yuga Mamsa tem um papel. Sanni Niyachati, Sat, né? Sat Niyachati. Niyachati é uma palavra muito boa, inclusive, né? Porque a palavra Niyachata, Niyach, ela significa diminuir, conter alguma coisa. Então, ele está usando essa palavra que vocês não viram ainda, se eu não me engano, para dizer assim, ele controla a tosse seca, ele controla a exaustão, o cansaço, ele controla a falta de tecido corporal, controla o excesso de fome, controla o vata quando ele está sozinho. Só que a palavra, eu não sei se só eu que vou nerdar aqui, mas vem comigo, vocês estão aqui, né? A palavra niyacha também significa confinar alguma coisa. E eles usam essa palavra confinar para animais. Quando você faz um curral, por exemplo, que você confina um animal e você guia um animal em alguma direção, a gente usa o verbo niyachati também. Quando você pega um cavalo, por exemplo, e você guia o cavalo num caminho específico, você está falando niyachata com esse negócio. Então é muito lindo em termos poéticos, porque o verbo ele já é usado em termos de confinamento de animais. E aí ele bota esse verbo de confinamento animal num sloka de um animal para falar do confinamento, do reflexo das doenças que a carne desse animal confina. Não sei se faz sentido, mas em termos de poesia é muito lindo. Porque ele poderia usar qualquer verbo aqui. A gente tem 35 mil verbos que falam diminui, controla, apazigua, que vocês já conhecem. Mas ele usa um verbo específico que torna essa brincadeira toda mais bonita em termos de sânscrito, né? Não se torna bonita em termos de vaca, mas se torna bonito em termos de sânscrito. E aí você tem que ter essa capacidade de apreciar esse troço aí. Se você não tivesse, já não estava mais aqui, né? Então é isso. Então falamos aí, né, da vaquinha. Você estava esperando, Matheus, eu achei que ele ia falar super mal da carne de vaca, mas ele não fala. Mas ele não fala, meu povo. Ele fala bem. Só que, vamos chegar lá. O Shloka número 66, a primeira metade do 66, ele diz o seguinte: Ushnogariyan Mahisha Swapnadardya Bruhatvakrit. Então agora ele está falando do Mahisha. Vocês já conhecem esses animais, a gente já traduziu todos eles. O Mahisha é o búfalo, né? Então ele fala a carne de búfalo, Ushnaha, ela é quente. Então ela é uma carne quente. Gariyan, ela é uma carne quente e pesada para digerir. Não precisava nem pensar, né? Ela é super... Imagina o tamanho do bicho, né? Já é pesado. Então, alegoricamente ela é pesada e ela é pesada mesmo para digerir. Ela é guru, né? A palavra gariya vem de guru, vem de pesado. Ela é pesada, ela é quente. Swapna, dardya, bruhatva, krut. Então ela faz krut, ela gera, ela cria, né? Krut karma, vocês já conhecem essa palavra também. Ela gera algumas coisas. Primeira coisa que ela gera, swapna. Swapna significa sono. Então ela é uma carne que depois que você come, ela dá um soninho. A pessoa está com muita insônia, por exemplo, carne de búfalo. É um tratamento possível para a pessoa que tem muita insônia. Olha que interessante. Dardya é força. Força. Então a pessoa fica muito forte. Ela come lá o búfalo, tatanka, né? Vocês que... Não, ninguém é da minha época. A época do Kevin Costner. Ninguém viu o Kevin Costner dançando com os lobos? Tatanka, tatanka. Então, galera que é muito mais velho, lembra do tatanka, tatanka. Então, o tatanka, ele é forte pra caramba. Se você come o Mahisha, você vai ficar forte também. E ele é Bruhatva. Bruhatva, você vai ficar maior. Você vai ficar forte em termos de capacidade de realização de exercício e você vai crescer de corpo. Você vai ficar sarado, né, se você comer uma rixa, porque uma rixa é uma carne possante, né, dá muita força para quem come ela. Belezuca? Belezuca. Então vamos em frente e aí ele vai continuando. Tadwat Tadvatvataha Shramaha Ruchi Shukra Balapradaha. Então, agora, vamos falar continuar, né? Eu escrevi errado. Varaha, eu escrevi Vataha. Desculpa, gente, isso aqui é erro meu de transcrição. Como eu fiz isso aqui no dedo, fiquei 2 meses quase botando tudo isso no dedo. Aí depois eu descobri que tem uma versão na internet que era só copiar e colar.
mas aí já era. Tadwat, Tadwat, Varaha. O Varaha, ele é o javali. Ele é o javali. Ele é um... É tipo um porco, né? Mas ele é um porco bem maior, tá? Ele não é um porco esses aí do... Porco não, que vocês veem. Ele é daquele porco selvagem, muitas vezes a gente chama. Ele é o chu da tradição chinesa, né? Ele é aquele signo que eles chamam de chu. Eu sou chu, por exemplo, né? É o porco, né? A gente traduz como porco, mas não é bem porco. Ele é um porco meio selvagenzão lá. Então, só pra galera não pensar, é carne de porco, então é tipo bacon. Não é esse porco, tá? É tipo um javali mesmo. Então, Tadwat significa que ele é parecido. Então, esse início aqui, ó, Tadwat. Tadwat Varaha é muito parecido com uma rixa, quem? O Varaha. Então, o Varaha é parecido com o búfalo. O javali é parecido com o búfalo. Ele é Shramaha. Shrama, ele diminui aquela coisa do cansaço que a pessoa pode ter. A pessoa está muito exausta, fadigada e tal e tal. Isso significa Shrama. Quando a gente bota o Ha no final, Shramaha, significa que ele elimina essa fadiga da pessoa. Uruchi, então Uruchi ele produz fome. Não preciso nem falar que produz, né? Porque a palavra Uruchi já diz que a pessoa está ficando com fome. Uruchi, Shukra, que é o tecido sexual, tecido reprodutivo, sexual não, reprodutivo. Bala, força, Pradaha. A palavra Prada significa dar. Estou traduzindo 3 coisas na minha cabeça ao mesmo tempo. Dar. Então, Prada significa quando você dá alguma coisa. O que você dá? Você dá Ruchi, você dá fome. Você dá Shukra, você dá sêmen, né? Você produz tecido reprodutivo, né? E você dá bala, você dá força. Então, o javali é uma carne parecida com a do búfalo e que ainda te aumenta a fome, te aumenta a qualidade do seu tecido reprodutor e aumenta a força do seu corpo e retira o shrama, o seu cansaço. Nada menos vegetariano do que esses slokas que a gente está lendo, né? Isso aqui eu não sei por que eu dividi. É porque é mais ou menos a mesma coisa. Eu vou ler ele junto, tá? A primeira metade do Shloka número 67. Então, ele diz o seguinte: Matsyar param kapaharar chilichi mastridoshakrit. Então, ele fala Matsyar, os peixes, né? Aí os peixes ele já não elogia tanto. Os samitas não são muito fã de peixes, tá? Só para vocês saberem. É muito bonitinho porque a nossa cultura é o contrário, né? As pessoas falam, Matheus, eu já parei a carne vermelha e eu só como carnes brancas, né? E na visão dos samitas, quando você pensa só come carnes brancas, a pessoa é pior, na verdade, né? É muito melhor comer carne de caça, se você for comer carne, do que ficar comendo carne de bicho aquático. Os bichos aquáticos são horrorosos. Além do Seaspiracy, né? Se vocês não viram o Seaspiracy, vale a pena dar uma olhada no Seaspiracy. E são carnes que crescem dentro d'água, né? Então são carnes que são empapuçadas, elas são pesadas para digestão. E param, muita coisa, né? A palavra para significa muito, também às vezes significa o melhor, mas nesse caso aqui ela é kappa cara. Ele aumenta o kappa. Cara, né? O krut cara significa aumentar. Quem que ele aumenta? O kappa dosha. Param, ela é a melhor para aumentar o Kappadosha. Só que isso não é um elogio, né? Tá dizendo que ela é a pior de todas, porque ela agrava muito o Kappadosha. Por que ela agrava o Kappa? Olha os gunas de Kappadosha. Snigda, Guru, é tudo a coisa do peixe, do negócio do aquático, entendeu? E o Chilitima é o pior de todos. Chilitima é um tipo de peixe, que é um peixe com umas escamas vermelhas, que ninguém sabe muito bem o que é, eu não sei a tradução, ninguém sabe se ele existe, tá? Hoje em dia mais. Ele é tridoshakrut, ele agrava todos os doshas. Então esquece, se tu der o azar de comer o Chilitima, então aí babou geral. Beleza? Então falamos mal dos peixes. Falamos bem da vaca, do búfalo, do javali, mas peixe não. Peixe ele quis gongar aqui, ele não gosta muito do peixe. E aí, para encerrar essa brincadeira, antes dele entrar em princípios gerais, ele dá os exemplos lá, né? Então, de tudo que a gente já falou, ó, Lavarohita Godhairna Svesve Varge Pararparam Vararparam.
Então, ele faz uma listinha, né? Lembra do lava? O lava é uma codorna, por exemplo. Rohita. Rohita é um negócio que tinha a cor vermelha, né? O nome Rohita significa vermelho. Lembra do Goda? O Goda é tipo um lagarto, é um tipo de réptil. E lembra do Ena? O Ena é um tipo de antílope. Esses aí, ó, Sve, Varge, Varaha, Param. Assim, em cada um desses grupos, em cada um desses grupos que a gente falou, esses aí, né, de cada um dos grupos, esses são os melhores. Então, no grupo onde tem o lava é o melhor do grupo. É a melhor carne do grupo. Do grupo onde tem o Ena é a melhor carne do grupo. Do grupo onde tem o Goda é a melhor carne do grupo. Do grupo onde tem o Rohita é a melhor carne do grupo. Então, ele só está dizendo assim, ó, se você tiver que escolher nesses grupos aí, essas aqui são as melhores carnes de cada um desses grupos aí que eu listei anteriormente. E aí começa a brincadeira fica boa. Pô, em meia hora, que isso, gente. A gente tá ficando ninja dos Samhitas agora. Maravilha. Então, segura a onda que lá vem, né? Ele vai até os 70. Vamos tudo aqui, ó. Ele separou o Tiajet, porque o Tiajet entra na lógica dos locas. Eita, não era nada disso que eu queria fazer. Ai, caraca, o que eu tô fazendo? Já fiz besteira, não era isso. Agora eu não posso apertar mais Ctrl Z, senão ele vai bagunçar minha vida totalmente. Calma aí, povo, me espera, não desiste de mim não. Pronto, consertei. Agora voltamos para cá. Ele separa o Tiajet porque o Tiajet ele é uma proibição para o próximo Shloka, mas na verdade isso aqui é uma brincadeira só. Tá? Isso aqui é uma brincadeira só. E o Shloka número 68, ele diz o seguinte: Mam samsadyo hatam shudham vayastham cha bhajet Tiajet mrutam krusham brusham mediam vyadhivari vishairhatam. Esse aqui é o shloka mais importante da parada toda. Esse aqui é o shloka mais importante do Mamsavarga, porque ele te dá princípios. E princípio é sempre mais importante do que exemplo. Lembra disso sempre. Você já está aqui comigo há 3 anos, você já sabe. Princípio é mais importante que exemplo. Ele fala do javali. Aí você fala, javali é bom, Matheus. Aí você pega, pô, o javali tá lá comendo ração, tá todo errado o javali. Aí você diz, mas eu tô comendo javali de acordo com o Islam, vou processar o Ashtanga. Ele fala, meu filho, mas o javali era um exemplo. Os princípios são mais importantes. Quais são os princípios a respeito do consumo de carne? Ele agora vai desenrolar esse novelo. E aí ele fala, Mamsam Sadyohatam. Primeiro de tudo, ele já começa com, com os 2 pés na porta. Mamsa, a carne. Sadya Hatam. A palavra hata significa sacrificar, matar alguma coisa. Sadyas, a palavra é sadyas, com o sa Holland no final. A palavra sadyas significa instantaneamente, ou no mesmo dia. Sadyohatam significa que você tem que comer a carne no mesmo dia que você sacrificou. Imediatamente. Ah, posso congelar? Não. Mas e se eu comprar no meu açougue? Ele tem que ter sacrificado no dia a carne. Fora todos os outros princípios, tá? Mas só esse aqui é o número 1. E se eu comprar ela embalada num negócio, sei que lá, já não é própria para consumo humano. Já tá ruim. Então ele já começa. Quer comer carne? Mata e come no mesmo dia. Eu dei uma aula para vocês disso. Eu não lembro qual mentoria que foi. 0800. Ah, comida congelada. Projeto 0800 sobre comida congelada semana passada ou retrasada. Dá uma olhada lá. O que acontece quando você mata a carne? Você mata o sistema imune dela. O que começa a acontecer? O microbioma delas, bactérias, fungos, parasitas, se reproduzem, que é uma maravilha. É a rave. É o Burning Man das bactérias e dos fungos e dos parasitas quando você mata a carne e acaba com o sistema imune dela. E aí o que acontece? Matou a carne, vai esperar para comer, vai comer carne podre. Vai comer carne podre. Matheus, e se eu salgar? Se você salgar, você diminui a taxa de proliferação. E se eu botar em azeite? Se você mergulhar no azeite, você diminui. E se eu ressecar? Se eu fizer carne seca, em menos aquoso, melhor para carne
é não apodrecer. Mas ainda assim, a recomendação geral é sadiohatam. Mata e come no mesmo dia. Já está começando a dificultar a vida. Segunda coisa, shuddham. Esse animal tem que estar puro. A palavra shuddha, shodhana, vocês conhecem shodhana. Shuddhi, shoda, shuddha, é a mesma coisa. Shuddh significa puro. Esse animal ele tem que estar puro. Ele tem que, não pode ser contaminado com nada. Então ele está tomando um monte de antibiótico? Já não pode. Ele está tomando, é o quê? É uma injeção para ele ficar vermelhinho, para aquele seu salmão lindo, em vez de cinza ficar vermelho? Não pode, não ajuda. Está sujando o bicho. Você pesca ele no oceano. Qual oceano? Esse que é cheio de mercúrio, chumbo e metais pesados da indústria? Então não ajuda o seu peixinho. Tá complicando. Ah, Matheus, e que peixe que eu posso comer? Olha, peixe já agrava o capa. Mas se você for comer, tem que ser daquele rio puro. Sabe aquele rio puro? Então, se você encontrar um, você me avisa. Aí você pesca naquele rio. Aí você come aquele peixe sadiohatam no mesmo dia, tá? Então, olha como vai ficando cada vez mais fácil ser vegano. Ah, que maravilha. Mais uma questão aqui importante. Vayastam. Vayastam não tem esse espaço aqui na real. Vayastam significa vaya é a idade. Staha, sta, significa que ele já chegou na idade. O que significa alguma coisa que já chegou na idade? Significa que aquele animal ele está maduro, ele está adulto. É um animal que já acabou o seu processo de desenvolvimento. Quer dizer, você não pode comer bebê de nenhum animal. Não tem nos samhitas comer bebê de animal. Ah, Matheus, mas e se for a carne não é bem mais macia quando é o bebê do animal? Ela é mais macia. Mas só uma vitelinha, né? Lá no Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca, tinha uma churrascaria que o nome era isso, era tipo vitela, era um negócio assim. Então, se você está comendo uma carne que ela é muito jovem, isso não está de acordo com os samhitas, mas ele fala, para você comer a carne, ela tem que ter envelhecido bonitinha. Não pode estar muito velha, mas ele tem que estar maduro. Vayastam. Cha, budget. Se tiver isso aí, que eu acabei de falar, budget, pode comer. Aí é recomendado o consumo, né? Budge é para você comer esse negócio. Então, cumpriu as regrinhas aí? Cumprir. Não tem problema, pode comer. O que é tiajet? Vocês já sabem, tiajet é proibido. Tem algumas coisas que são proibidas. Ele já sugeriu, né, algumas proibições aqui em cima. Mas agora ele vai ser bem claro. O que você não deveria comer? Primeiro, mrutam. A palavra mruta significa o bicho que está morto. Olha que interessante. Você não deveria comer um bicho morto. Ah, Matheus, mas eu vou comer ele vivo? Não, presta atenção. A diferença de hatam para mrutam. Hatam é aquilo que você sacrificou. Você matou. Você não pode encontrar um bicho morto e comer esse bicho que está morto. O bicho morreu de causas naturais, por exemplo. Ele é impróprio para o consumo humano. O bicho, para ser consumido por um ser humano, tem que ser sacrificado. Olha que loucura, mas é verdade. Ah, achei que era mais natural se eu só pegasse um bicho que está morto no meio da rua. Eu não estou fazendo mal para ninguém, o bicho já está morto mesmo. Aí eu vou lá e como ele. Mas aí você não sabe há quanto tempo ele está morto, você não sabe de que ele morreu, você não sabe se tem alguma coisa errada com aquele animal, se ele estava doente. Então você não tem como comer. Você só pode comer se o bicho for vivo, você pegar ele saudável e sacrificar ele. Aí pode. Seguindo as regras que a gente falou ali em cima. Krusham, ele não pode. Krusham, brusham, ele não pode estar muito magrelo. Ele não pode estar muito emaciado. Pegou um animal lá seu que estava passando de fome, né? Aquele Grande Sertão Veredas, né? Você vai lá fazer o Graciliano Ramos, aí você pega lá, né? O animal tá super magrinho, já tá para morrer, aí você fala, eu vou matar ele que ele dá de comer para minha família mesmo. Não pode. Se ele tá muito magrinho, ele não tá saudável, ele não tá legal. Outra coisa, bruxam medium. Se ele tem muito medodato. Meda é o quê? Gordura. Bruxam medium significa que ele é muito gordo. Se o animal for muito gordo, se ele for muito grande, muito cheio de gordura, muito tecido adiposo, não pode comer. Tiajet, não deveria comer. Ah, Matheus, mas e se eu engordar um peru até ele não conseguir mais caminhar? Eu posso comer esse peru no Natal? Não, de acordo com os samhitas, é tiajet.
Se o bicho é tão grande que ele não consegue nem andar, né? Imagina se ele não é bruxam medium, né? Ele, com certeza ele é bruxam medium. Ah, Matheus, mas a super vaca que a gente criou, tem umas notícias de semana passada que saíram nos Estados Unidos, né? Que eles estão fazendo uns bichos geneticamente modificados, aí faz uns cavalos gigantes, umas vacas gigantes, é tipo um Jurassic Park do demo, esse negócio. E aí é uns bichos gigantes que você pega lá e mata para comer, porque aí dá muita carne, olha que maravilha. O Samhita fala, esse bicho aí tá grande demais, ele não pode estar grande demais, não pode estar pequeno demais, não pode estar pequeno demais. Vyadhi vari vishar hatam. Ele não pode hatam ter morrido de vyadhi, de doença. Número 1. O bicho morreu porque ele estava doente? Não pode. Não pode comer. Porque se ele estava doente, você que vai comer ele, vai ficar o quê? Vai ficar doente. Vari, ele morreu de velho? Ele era um bicho muito velho? Se ele é muito velho, não adianta matar ele, porque já era. Deixa ele morrer em paz na casa dele. Ou no santuário animal dele, que aí é mais lindo ainda. Olha que maravilha. Vishahi, ele morreu envenenado, por exemplo? Não pode. Você não pode comê-lo tampouco. Tá? Não é halal, né? O pessoal aqui do Oriente Médio, né, da Índia também fala, isso aí não é halal, isso é haram, né? Ele é ruim para a saúde, se ele está envenenado. Aí você pega uns bichinhos lá e bota uma pá de remédio de antibiótico de não sei o que lá, não funciona, não rola. Ele tá vixa, tá? Vixa não é só mordida de serpente não, tá, gente? Se o bicho está todo contaminado de metal pesado e tal, isso aí é vixa também. Você não deveria botar ele dentro da sua boca. Beleza? E aí vamos continuar, porque a gente vai terminar. Gente, a gente vai ver 9 Jlokas hoje. Eu não sei se é o recorde que a gente vai bater, mas fico muito orgulhoso de vocês. Significa que estamos caminhando na direção certa. Então agora vamos que esse Shloka vai até o 71, tá? São 3 Shlokinhas que vão dar mais alguns detalhes que são curiosos, assim, bem ayurvédicos, diga-se de passagem. Eu nunca vi isso em lugar nenhum, mas no Ayurveda isso é bem verdade. E aí os Shlokas 69, 70 e 71, eles dizem o seguinte: Pumstrio purva paschardho parchadhe guruni garbini guruhu Laguryoshi chatushpatsu vihangeshu punahpumam shiraskandhoru prashthasya katya saknocha gauravam tata estamos aqui, ó. Tatamapa eu deveria segurar aqui. Tatamapakwa shayayor yatapurvam vinirdishet shonita prabhrati nacha datunam muttarotaram. Aqui tá faltando coisa. Calma aí. Mamsadgariyo. É isso mesmo. Mamsadgariyo vrashana medra vrakaya krit gudam. Então vamos lá do iniciozinho da parada. Então, primeiro, pum. Essa palavra pums, na verdade é pumsa. Pumsa. É bom vocês saberem. Pumsa. Eita. Nossa senhora, o que eu fiz? Ixi, com certeza fiz besteira. Ah, aqui. Pumsa. Pumsa significa macho, male, né? O sexo masculino, digamos assim, do animal. Estamos falando só de animais, tá? Não esquece, não. Pumsa. Ixi, vou ter que escrever tudo de novo. Pumsa stri. Pumsa, masculino, stri. A palavra stri significa feminino. Então, o bicho do sexo masculino, o bicho do sexo feminino. Pumsa stri yoho. Aí, Ricardo Barreto, o Dvitya Vibhakti, galera que está estudando sânscrito. Purva, purva paha, purva paschat, purva paschat. Então, purva e paschat. Então, temos o ser feminino, eu vou explicar, só estou traduzindo primeiro, tá? Primeiro, o masculino, pumsa, stri, o feminino. Depois, purva, purva, e depois paschat. A palavra purva significa aquilo que vem na frente,
Paschat significa aquilo que vem atrás. Então, purva, aquilo que vem na frente, paschat, aquilo que vem atrás. Aqui, os samhitas, os samhitas não, as traduções dos samhitas são esquisitas, porque eles falam acima do umbigo, abaixo do umbigo, não tem nada de umbigo aqui. Ele está falando na frente e atrás, é isso que ele está falando. Guruni é pesado, são pesados, na verdade. Garbini Guruhu. Garbini significa aquilo que é grávido, aquilo que está com um bebê. Garbha. Garbha é a mulher grávida, né? É também o fenômeno da gravidez é garba. Garbini é a pessoa grávida ou animal grávido. Guruhu. Então vamos lá, vamos com calma. Ele faz uma divisão das partes do corpo dos animais. E isso aqui tem um paralelismo que é bem típico da poesia dos Samhitas. Então ele fala Pumsa, Purva, Guruni. Então, a parte da frente dos machos, Guruni, ela é pesada. A parte de trás, Paschat, Striyaha, Guruni, Guru, ela é pesada. Aí ele fala, nas traduções, acima do umbigo e abaixo do umbigo. Mas você pega um cavalo, você pega uma vaca, não tem a ver com o umbigo isso. Tem a ver com a frente do animal e a traseira do animal. Se você vai comer o animal, faz diferença se ele é macho ou se ele é fêmea. Então isso é um ponto que é interessante. Que pra gente você não tem a menor ideia, né? Você tá comendo um negócio ali, você não sabe se aquilo ali é macho, era fêmea, era jovem, era velho, era feliz, era triste, tinha nome, não tinha, tinha filho. Você não sabe. Mas o fato é que tinha, né? Aquilo ali chorou, foi feliz, teve filho, ficou emocionado. Os bichos sentem tudo, né? Vaca chora, choram muito, inclusive. Então, a parte da frente dos machos é pesada para digestão. A parte da frente das fêmeas é pesada para digestão. E os animais, quer dizer, as fêmeas que estão grávidas, são pesadas para digestão também. Então, se você comer a carne de uma fêmea, de um animal fêmea, seja ele qual for, ele está resumindo o capítulo inteiro agora, né? O Varga, o Mamsavarga inteiro, o grupo das carnes inteiras. Se você comer a parte da frente de um cavalo, ou de um boi, por exemplo, ou de um elefante, ou de não importa, de um javali, isso é mais pesado. Se você comer a parte traseira das fêmeas, da vaca, da égua, da eloá, é mais pesado. Se você comer a fêmea grávida, isso também é mais pesado. Aí o discípulo claramente levanta a mão, porque está nos comentários isso. Ah, calma aí, guru. Então, se a parte da frente do macho é pesada, e a parte de trás do macho? Então, a parte de trás do macho é mais leve para o consumo. Se você sacrifica um animal e ele é macho, a parte de trás, a carne de trás é mais leve para o consumo e a parte da frente é mais pesada para o consumo humano. Eu sei que isso pode parecer insano para vocês, mas os samhitas vão nesse grau de delicadeza aí. Não me pergunta exatamente por quê. Eu já perguntei isso 1000 vezes para 1000 pessoas diferentes. A gente elocubra os porquês, mas não tem como saber. Mas eles dizem isso claramente. O fato é que de acordo com os samhitas. O porquê eles não deixam tão claro. Tá? E a parte da frente das fêmeas é mais leve para digestão comparada com a parte de trás. Tá? Via de regra, a palavra guru ela está presente em quase todas as carnes de animal. Né? O grande problema, né, das carnes é que elas são pesadas para o consumo. Se ela for pura, morta na hora, quer dizer, seguindo todos os preceitos, elas são pesadas para o consumo. Então, uma pessoa que tem uma digestão ruim, normalmente não consegue digerir a carne pura. Aí uma pessoa que tem uma digestão boa, não consegue digerir a carne que é ruim. Se a carne não estiver pura, for muito jovem, aquilo tudo que a gente já falou, aí ninguém consegue digerir esse troço direito. E aí, Laguyor Shicha, não é Shicha mesmo. Eu transliterei isso, eu transcrevi isso errado. Acho que isso aí não é Shã, é Pã. Calma aí, deixa eu confirmar no Samhitão aqui para vocês. Só um segundinho. 69. 69. Ah, não, Lago Shicha. Maravilha. Ah, o shit. Ah, o shit. O
Eu transcrevi certo, foi o Shrikantamurti que transcreveu errado. Então, eu tô aqui com o Shrikantamurti e vocês que estão com o livrinho azul, que é o Shrikantamurti, vou até rabiscar o Shrikantamurti. Calma aí, me deem um segundo que eu preciso corrigir isso aqui no meu. Ah, por isso. Eu fui todo serelepe traduzindo no usando o Shrikantamurti, porque eu parto do princípio que está tudo certo, mas eu perdi a palavra Ushit. Não vai fazer muita diferença. Mas o fato é que Lagu Yoho, Ushit, Chatushpatsu. Então, Chatushpatsu, o Chatur significa quatro. Pat são as pernas. Então, os animais de quatro pernas, os quadrúpedes, né? Chatushpatsu, Ushit, Lagu Yoho, Lagu Yaha. Então, os animais que são quadrúpedes, né? Eles são. Vamos ler até o final. Vihangeshu. Isso é muito bonitinho, né? Viha, a palavra viha significa céu. Ou ar também. Vihanga é a pessoa que tem anga, os órgãos dos céus. Quem são os animais que têm os órgãos dos céus? São os pássaros, né? Eles têm órgãos que conseguem voar, né? Olha que lindo. Então, os animais que voam são os Vihangeshu. São outros nomes, né, que ele está dando aí para esses animais. Punaha. Punaha é ao contrário. Puman. Puman são os machos, tá? Os machos. Então, agora eu vou traduzir tudo que ele está dizendo. Então, os quadrúpedes. Em relação aos quadrúpedes, a carne das fêmeas é lagu, ela é mais leve. Então, dependendo da parte do corpo da fêmea, é mais leve ou mais pesado, mas de forma geral, a fêmea é mais pesada do que o macho no mundo dos quadrúpedes. O nível de detalhamento deles é muito louco, né? A primeira vez que eu li isso, eu fiquei muito de cara, eu fiquei muito bolado. Vihangeshu punaha puman. Então, nas aves, punaha é ao contrário, é o puman, são os machos que são mais leves. Então, nos quadrúpedes, as fêmeas são mais leves, a carne para digestão é mais leve das fêmeas, e nas aves, os machos são mais leves para digestão. Você deveria saber se o que você está comendo é macho ou é fêmea, para saber se é leve, se é pesado, tem que matar no dia, não preciso nem ficar repetindo, né? Já viram que o negócio, que meio que não dá, né? Mas tudo bem, vamos continuar, porque eles vão num nível de detalhe que ninguém perguntou, mas alguém deve ter perguntado, né? E aí ele vai. Shiraha, a cabeça. Skandha, o ombro, né? Os ombros. Uru, a coxa. Prustasya, prusta, as costas. Então, a cabeça, os ombros, as coxas, as coxas, as costas. Desculpa, gente, eu estou traduzindo da minha cabeça aqui, às vezes eu me embrulho. As costas. Katya. Katya é o quadril, então a cintura, né, o quadril, de forma geral, é o Katya. Isso são partes do corpo humano, vocês têm que saber isso. Para os animais não faz diferença, mas para você saber a anatomia do corpo humano, a gente usa as mesmas palavras. Então é importante você saber o que é o Uru, você saber o que é o Shira, você saber o que é o Skanda, você saber o que é o Kati, né? É Kati, né? Katyaha é a conjugação dele. Sakta. Sakta são as pernas, né? Uru e Sakta é um pouquinho diferente. Apesar de que muita gente traduz Uru como coxa e Sakta como perna. E às vezes você vê Sakta como coxa e Uru como perna. Tá? Via de regra, Sakta é a coxa e Uru é a perna inteira. Via de regra, mas tem traduções diversas aí. Cha Gauravam. Então isso tudo aí que eu falei, Gauravam, é pesado para digerir. Tá? É pesado para digerir. E é pesado para digerir, eu não vou parar de falar não. Então, tatá, e aí levando mais coisas em consideração. Ama pakwashaya yoho. Então, pakwashaya yaha. Então, tanto ama quanto pakwashaya, amashaya é a parte do sistema digestivo onde a comida está sendo digerida. Pakwashaya é a parte do sistema digestivo onde a comida já foi digerida.
Ama e Pakoshaya também são pesados para digerir. Então, os intestinos, né, do animal também são pesados para digestão. Não façam careta, não. Estou vendo várias caretas, tá? Vocês são estudantes de medicina, meu povo. Tem que saber olhar para o bichinho aqui, é importante. Até porque vão te falar, aí o Veda é vegano. Aí você fala, não é, olha aqui, tal e tal. Mas seja vegano que é melhor para o mundo inteiro. Mas o Ayurveda não é, não. Tá? E vocês têm que saber que a gente come essas coisas. Os miúdos, né? Come-se muito, inclusive, miúdos. A parte do sistema digestivo. Está na moda, inclusive, a beça agora, né? Hoje em dia. Ah, porque a parte mais nobre da carne, a gente faz uma sopa de não sei o quê, com miúdos, com osso e blá blá, e isso é maravilhoso e tal e tal. Para os samhitas não é que é maravilhoso ou não é maravilhoso, tem prós e contras em tudo aí, né? E é pesada para digestão. Isso é que é importante vocês saberem, porque eu sempre falo para você, 80% de todo mundo que eu vejo na minha vida tem problema de digestão. Então, saber que um alimento é pesado para a digestão muda totalmente a sua prática, a sua perspectiva clínica. Mesmo você não sabendo as especificidades e tal e tal, você já sabe, é pesado para digerir. A pessoa está com a digestão ruim? Tá cheia de ama? Tá. Não adianta. Por isso que os médicos cortam as carnes dos pacientes, na maioria das vezes. E aí todo mundo fica pensando que o Ayurveda é vegetariano. Mas é que não é, porque as pessoas é que têm a digestão muito ruim, né? Tararam. Katya Gauravam, Yatha Purvam. Yatha Purvam. Então, nessa ordem aí que eu falei, mas Yatha Purvam, desse último em direção ao primeiro, né? Então, eles são pesados para digerir. Primeiro, talvez o mais pesado, o estômago e os intestinos, quer dizer, o intestino do bicho é o mais pesado para digerir. Depois, a coxa é mais pesada para digerir. Coxinha, né? A gente não gosta desse negócio. A cintura, o quadril é mais pesado para digerir, que é de onde vem praticamente tudo que a gente come da vaca, né? As costas, por exemplo, é tudo ali, né? Como é que é? Essas coisas todas, esses nomes todos que eu não sei, das carnes, né? Mas você vê aquele diagrama dos cortes da carne, é tudo a bunda e o quadril da vaca, basicamente. É tudo pesado para digerir. Uru, então a perna, né? Também, a coxa, a perna é pesado para digerir. Aí você vê aquele, como é que é? Presunto de Parma, né? Que é aquela coxa inteira sei lá, do porco, né? E aí você vai no restaurante, aí o cara corta aquela coisa fininha e fala: olha que coisa maravilhosa, é bem fininho aqui para você e tal. Pesado para digerir esse negócio aí, tá? As costas, o ombro primeiro, aí. Não, as costas primeiro, depois a perna, depois depois a cabeça. Eu acho que é isso. Não sei se eu errei alguma tradução, mas é mais ou menos essa a ideia. De trás para frente, Yatha Purvam, você vai olhar, eles vão ficando cada vez mais pesados, né? É tudo pesado, né? Nada disso aí é leve, tá? Mas só se você estava pensando assim, Matheus, o que é melhor eu comer então? É o intestino ou é a cabeça? Aí, se você tiver muito na dúvida entre os dois, e a tua digestão não está tão boa, o intestino é mais pesado. Então, hashtag fica a dica do dia para você aí, tá? Que está lendo o Samhita e que a sua pergunta foi a cabeça ou o intestino. Vinir de shit. Você tem que saber esse negócio, tá? Vinirdisha significa que foi determinado, isso é sabido, isso é conhecido, isso é a maneira como foi designado, digamos assim, tá? Vocês que já estavam achando essa leitura maravilhosa, se segura, porque agora vem o Shonita. Olha que legal, Shonita significa o sangue. Sim, porque a gente fala da vaca, só sobra o bugido, né? O resto tudo a gente usa. E nos Samhitas não é diferente, ele analisa o negócio inteiro. Shonita prabhutinam cha dhatunam. Então, começando com o Shonita, começando com o sangue, prabhutina, prabhuta significa começando. Começando pelo sangue, cha dhatunam, começando pelo sangue, todos os datos que vêm depois do sangue, Uttarataram, vai ficando mais e mais. Vai ficando mais e mais, vai ficando mais e mais. Vai ficando mais e mais o quê? Vai ficando cada vez mais pesado para digerir, né? Mais pesado para digerir. Porque a gente usa, né? Sêmen do animal, ele tem função terapêutica. O osso. Matheus, vamos fazer uma sopa de osso. Sopa de osso é maravilhoso. Como é que eu penso sopa de osso de acordo com a Ayurveda? Você pensa, osso é um dato, o madhya, que é o tecido que está dentro do osso, é um dato que vem depois do osso, inclusive.
E o miolo, por exemplo, o cérebro, né, do animal, ele é o último lá também, o penúltimo dato que tem. Ele é mais pesado ou mais leve para digestão, Mateus? De acordo com a Ashtanga Hridayam Sutra, capítulo 6, Shloka 71, os dados vão ficando cada vez mais pesados para a digestão, do Shonita até o Shukra, até o final. Mamsad Gariyo. Mamsad Gariyo é mais pesado. Gariyo vem de guru, né, de pesado. Mamsat é mais pesado do que a própria carne, do que do próprio músculo. Porque a palavra mamsa, vocês sabem, significa músculo, né? Tanto que tem o mamsa dhatu, né? O mamsa, ele é o músculo do animal, que é o que a maioria das pessoas come, né? Só que essas outras coisas aí que ele falou chegam a ser mais pesadas do que o músculo que já é considerado pesado. Olha que interessante. E aí você pensou, Matheus, não tem mais nada que dá para comer dos animais. Aí ele fala, tem sim. Tem o vrusha, por exemplo, tem o escroto do animal. Na Argentina, inclusive, eu lembro quando eu era moleque, eu já era vegetariano, mas eu fui lá na Argentina, eles comiam, né, o escroto do boi, por exemplo, o saco escrotal. Falando assim parece que é pesado, eu não sei nem se o YouTube vai me penalizar por eu usar a palavra, mas o nome técnico é saco escrotal mesmo, os testículos também eu posso falar. Vrushana, medra, a palavra medra é o pênis. Então o pênis do animal também é pesado para digestão. Vruka, os rins. Então os rins são pesados para digestão. E yakrut, o fígado, né? A gente não come a fígado do não sei o quê, vamos comer patê de fígado de não sei o quê. Então, o fígado é muito pesado para a digestão. Guda é o ânus do animal, é o finalzinho do trato digestivo do animal. Então, isso tudo aí é mais pesado até do que o mamsa, mais pesado do que a carne. Beleza? Iti mamsa vargaha. Então, acabamos o grupo das carnes aqui e agora. Esses últimos shlokas, então, eles deixaram bem claro quais são os requisitos, digamos assim, quais são as regras que você deveria seguir quando você quer consumir algum animal. Ele listou todos, praticamente, tipos de animais possíveis, dividiu esses animais em grupos, 8 grupos, dividiu esses grupos dependendo se eles são de terreno mais seco, de terreno mais úmido, ou de terrenos intermediários, habitat, né? Então, o habitat onde o bicho vive muda a qualidade da carne do bicho também. Depois, ele destrinchou cada grupinho, dizendo quem é melhor do grupo, quem é o pior do grupo, o efeito que essas carnes têm, a maneira terapêutica que isso pode ser usado, porque tem muitas maneiras terapêuticas que as carnes podem ser usadas. Falou de como é que as carnes não deveriam ser usadas e os cuidados que você tem que ter quando você consome carne. Então aí a gente tem as regras gerais sobre Mamsa Varga, o consumo do grupo das carnes nesse Anaswarupa Vijnana, na parte no Samhita, no capítulo das características das comidas, né? Eita, caramba, eu tô fazendo besteira. Deixa eu apagar aqui. Tô tentando apagar para eu poder botar na tela aqui para vocês, mas não vai ficar bom, porque eu tô com isso tudo divididinho. Então, na nossa leitura, vou pausar aqui, pausa. Eita, ferro. Vou pausar aqui. E na semana que vem, Atha Shakavargaha. Para a galera que sofreu aí com os animaizinhos, semana que vem a gente fala dos chakas, dos vegetais. E aí vai ficar tudo bonitinho. A gente vai ficar sacrificando os vegetais aqui. Então, eu acho que vale a pena. Olha, hoje a gente fez 9 shlokas. Então vale a pena vocês prepararem aí uns 9 shlokas para frente. Eu nem vou conseguir botar isso na tela para vocês, porque é muito shloka, confesso. Mas é isso. A gente vai falar do grupo vai começar a falar cada vez mais de vegetais, começando, né, pelos vegetais que são mais folhosos, inclusive. E a gente vai fazer muitos shlokas de vegetais. Nossa senhora, muitos shlokas de vegetais. Mateus, quem é vegano come o quê? Eu vou te falar já já. Até o Palavarga, que é o shloka 115. Então a gente vai de agora, do 72 até o 115, é só legumes. É só legumes. Maravilha. Então preparem aí, se vocês quiserem, tirem foto aí da tela, mas isso aqui são tipo 2 shlokas. Isso aqui é
é o aperitivo de vocês para a semana que vem. Deixa eu ver se... Porque eles estão todos... Ah, não, daqui para cá já fica melhor. Então, se vocês quiserem, ó, tira uma foto aqui. Quem normalmente manda foto para a galera, ou se vocês quiserem ajudar ou dar um print screen, ó, é essa foto aí primeiro. Depois eu vou grudar esse cara aqui. E vou grudar esse cara aqui. Pronto, ó. Aqui já tem mais slocas aí, para os nerds que já estavam bolados. Pô, Matheus, só 2 slocas? Não vou ter nada para fazer, então. Tô cheio de tempo livre. Maravilha, porque tá fazendo consultoria com a Lari. E aí você já tá assim, tá sobrando tempo. Tá sobrando tempo. Então, vão transliterar essa parada aí. Beleza? Vou fechar aqui, parar de compartilhar minha tela. E essa é a hora que vocês levantam a mão se vocês tiverem alguma dúvida. Fala, Lari Costa Moraes. Matheus, tem alguma coisa falando de crustáceo e carne humana? Cara, não tem nada falando de carne humana. A carne humana, ela é um grande tabu, né? Inclusive, é um tabuzão. Você não deveria comer os seus coleguinhas. Tá lá no Dinacharya Vyayam, né, na verdade, como parte da sua rotina diária, né? Tipo, não matar outras pessoas. Então, ele não fala de carne humana. E os crustáceos, especificamente que eu saiba, não. Mas ele bota tudo que veio do mar. Se você olhar o grupo dos Matsya, é tudo junto. Matsya não é só o peixe que é peixe, não, tá? É tudo que mora dentro d'água é Matsya. Mas com certeza, Lariris tem características diferentes. Eu acho que aí agora ideias do Matheus, tá? Na Índia, eles não têm uma relação muito próxima com o mar. É muito louco. Não dá pra, eu sei que para a cabeça de um brasileiro, por exemplo, não faz sentido. Mas o fato é que eles têm costa pra caramba no país, mas não tem muito surf, não tem muito entrar dentro da água. Os indianos, todos que eu conheço, morrem de medo de entrar dentro da água. E várias praias que eu já fui, era proibido entrar na água. Eu já fui em praias no Karnataka, no sul da Índia, há 6, 7 anos atrás, que eu tava, imagina, eu morava em Jamnagar, que tem mar, mas é muito poluído, é a Baía do Golfo, né? Ali com a Baía, é um horror. E aí eu fui no sul, e é naquela praia linda, eu na hora tirei a camisa, eu conheço uma coisa que não se faz na Índia, e fui super dar um tibum. Quando eu cheguei, molhei o pé, veio um guardinha apitando da calçada. E a galera do meu grupo falando, não, 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 não. Eu falei, que foi, gente? Não, você vai entrar dentro d'água, você tá louco, as pessoas morrem quando entram dentro d'água. E eu, assim, menino do Rio, né? Eu falando, pô, você me respeita, eu sou carioca, imagina, eu pego onda, como é que eu vou morrer de dar um mergulhinho? Eles, não, nessa praia aqui é proibido. Eu conheço gente que foi surfar no sul da Índia e que foi preso. E os guardas ficam loucos, eles falam, o que vocês estão fazendo aí dentro d'água com essas tábuas? Eles não têm cultura de mar e não têm muito cultura de crustáceo, essas coisas lá. Não é tão comum assim, sabe? Eu não sei exatamente o porquê, deve ter uma história aí muito interessante por detrás disso, mas o fato é que não é tanto da cultura. Tenho mais uma pergunta. Vai. Quando tu falou sobre que tem que matar o animal e comer na hora, porque ele vai proliferando à morte. Eu já li que quando você ingere essa carne morta, as bactérias elas são muito pequenas, então elas vão digerir essa carne, elas vão acabar o trabalho delas dentro de você, e isso vai fazer com que você vá morrendo também. Existe alguma prova científica disso? Olha, vale a pena você fazer uma pesquisa, porque tem muitas, não é prova científica, mas tem muitos comentários interessantes sobre. É que isso é uma coisa muito recente na medicina. Essa história do microbioma é novidade máxima, né? Tá todo mundo começando a tentar entender o que é esse negócio do microbioma agora. Então, tem artigos muito interessantes que eu inclusive mencionei no 0800 de comida congelada, que correlacionam o consumo de carne, por exemplo. Eles chamam da a hipótese fria. É alguma coisa assim o nome para tradução para português, eu não sei como é que é. Mas eles relacionam exatamente isso, a morte do bicho, a proliferação de bactéria, com a incidência maior, por exemplo, de doenças inflamatórias intestinais, como Crohn, síndrome do intestino irritável e tal e tal. Então, a ideia de que as bactérias que proliferam naqueles bichos, quando elas entram no nosso corpo, elas geram inflamação, na verdade, no corpo humano. Então, existe sim, eu acho que é relativamente novo, essa ideia é relativamente nova, porque o sistema todo de entendimento do microbioma é relativamente novo.
Mas se você entrar no PubMed, por exemplo, tem estudos e mais estudos. O Michael Greger fez um vídeo interessante, alguns, na verdade, interessantes. Se você entrar no nutritionfacts.org e você pesquisar Crohn's disease, ou se você pesquisar síndrome do intestino irritável, você encontra vários estudos correlacionando o consumo de carne, hiperproliferação bacteriana e a incidência de doenças intestinais inflamatórias, entendeu? Mas o Ayurveda não fala de nada disso, né? Eles não estão falando de bactéria, isso é tudo Mateus meio que traduzindo essa parada e pensando, caraca, tem tudo a ver o Ayurveda com o microbioma, velho. É como eu fico falando que Panchakarma é terapia de substituição de microbioma e o pessoal lá na Índia achava que eu era doido. Mas eu falava, velho, mas a parada do microbioma é muito substituição de microbioma. Aí agora estão falando transplante fecal, aí já está ficando mais em voga. Mas quando eu comecei a falar isso, meus professores achavam que eu era totalmente louco. Faz parte. Beleza? Mas alguém levantou a mão, mas saiu. Alguma dúvida? Não, tá tudo claro, meus amores? Então, maravilha, obrigado pela presença de todo mundo aí. A gente continua, então, na próxima semana falando dos vegetais. Ah, que maravilha. A veganada aí toda feliz da vida. Maravilha. Um beijo para vocês. A gente se vê de novo, então, na próxima quarta-feira. Ragadirogan satatanu shaktan sheshakaya prasrutana sheshan Autsukyamoharatidan Chakhana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai Bhishajam Sadhu Vratanam Bhadramagamashalinam Abhyasta Karmanam Bhadram Bhadrabilashinam